Olá, meu caro, olá, minha cara, olá, querido, olá, querida. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso canal. Meu nome é Fábio Santos Reis, eu sou professor de História. Hoje eu tenho um dos assuntos que eu pessoalmente gosto muito de explorar quando a gente está falando em Idade Média. Outras pessoas não gostam tanto, mas é um assunto que pessoalmente eu gosto bastante. Vamos explorar hoje o assunto sobre a Igreja Medieval, a Igreja Católica durante a Idade Média. Quando a gente fala de Igreja Medieval, pessoas, eu acredito que tanto você que está me assistindo aí, quanto provavelmente outras pessoas que estão em volta de você, provavelmente são cristãos, certo? Independente de praticar ou não, o país que você mora, o Brasil, é diretamente influenciado pelo cristianismo. Bom, nós estamos falando da instituição, da organização mais importante da história da Idade Média. Creio eu que você não vai discordar desse ponto, porque de fato a Igreja Católica ela é extremamente importante. Não há a menor sombra de dúvida de que ela é a instituição, a organização social e até mesmo política, e por que também não dizer a certo ponto econômico, mais importante da Idade Média. A Igreja Católica, pessoas, ela se constitui enquanto igreja mesmo, né? Lá durante o Império Romano, quando o Império Romano vive o alto Império Romano, ao longo da queda do Império Romano, várias instituições romanas estão caindo. Instituições políticas, instituições econômicas, instituições sociais, civis, militares, tudo está caindo em Roma. Qual é a única instituição originária de Roma que permanece de pé? A Igreja Católica, a Igreja Cristã. E isso, inclusive, é meio que até meio paradoxal, se você for pensar. O cristianismo era perseguido, duramente perseguido, ali em Roma. E aí, ao longo do Império Romano, o cristianismo vai se desenvolvendo, vai crescendo, mesmo em meio a seguidas perseguições dos mais variados imperadores que você puder imaginar, certo? Teve perseguição de Nero, teve perseguição de Calígula, depois você vai ter algumas perseguições feitas por Nerva, posteriormente por Diocleciano já no Baixo Império Romano, mas posteriormente, como você já viu nas aulas de Roma, você terá os éditos criados por Constantino e Teodósio, que vão primeiramente dar liberdade de culto aos cristãos e depois instituir o cristianismo como religião oficial do Estado romano. Bem, Roma caiu, a igreja ficou de pé. É interessante a gente notar isso. Porque a igreja ela vai ter uma influência tão grande dentro da mentalidade do mundo feudal que ela vai ser chamada disso aqui, ó. Fiz questão até de destacar de azul, mas toma um verdinho também para destacar, ó. Suzerana dos suzeranos. Suzerano é aquela pessoa que, na relação de suzerano e vassalagem, está acima, certo? Em um reino feudal, ninguém é suzerano do rei. O suzerano máximo de um reino é o seu respectivo rei. Todos, portanto, são vassalos desse rei. O que está acontecendo aqui, pessoas, é que a igreja ela tornou uma dimensão tão grande que ela tem influência direta nos reis feudais. A ponto de, às vezes, a população não concordar com aquilo que o seu rei diz, porque concorda mais com o que a igreja diz, do que o pontífice, do que o papa diz. E isso também é uma outra coisa que, se você for ver, se expressa nas mais variadas áreas do conhecimento. Se você for ver lá no início da Idade Moderna, quando nós estamos falando do glorioso renascimento cultural, os renascentistas costumavam dizer que a Idade Média, por causa da Igreja Medieval, ela era, na verdade, uma chamada Idade das Trevas. Porque a chamada Idade das Trevas para os renascentistas era um período aqui na Idade Média, ou melhor, praticamente toda a Idade Média, onde não houve nenhum tipo de produção de nenhum tipo de área de conhecimento. Então não houve produção de cultura, não houve produção de conhecimento, não houve produção de nada que você puder imaginar com relação à cultura e conhecimento. Isso está certo? Claro que não, pessoas. Qual é a diferença do conhecimento que vai ser produzido aqui na Idade Média do conhecimento que vai ser produzido, por exemplo, pelos renascentistas? É que aqui nós temos um conhecimento voltado para a área sacra, mas não significa dizer que não houve produção de conhecimento, cultura, arte ou qualquer coisa do tipo. Tem produção de arte? Tem produção de arte, mas é uma arte sacra. Então eu tenho, por exemplo, o desenvolvimento de filosofia na Idade Média, eu tenho o desenvolvimento de filosofia. São Tomás de Aquino, a escolástica, Santo Agostinho, falando sobre predestinação, já com sua vez o São Tomás de Aquino, né, condenando, por exemplo, a usura, né, a cobrança de juros exorbitantes, né,
tentando fazer uma equalização ali entre a razão e a fé. Eu tenho arte? Claro que eu tenho arte. Eu tenho música. Eu tenho artes plásticas, eu tenho os vitrais das igrejas que eram feitos ali no século XI, no século XII, vitrais belíssimos, muitos deles ainda preservados. Eu tenho as chamadas iluminuras. Então tem arte na Idade Média, mas é uma arte sacra. Tem uma arquitetura sendo desenvolvida na Idade Média? Claro que tem. As igrejas chamadas estilo gótico, muitas delas inclusive do Sacro Império Romano Germânico, onde hoje está a Alemanha. Tem uma belíssima catedral de estilo gótico, bem grande, diga-se de passagem, em Colônia, na Alemanha. As primeiras universidades, eu não coloquei aqui, mas a gente pode citar, as primeiras universidades na Europa surgem a partir de modelos vindos das igrejas. A ideia do estudante universitário morar na universidade é uma ideia vinda dos mosteiros. Então é uma ideia da igreja. Então o conhecimento surge também na Idade Média, mas é um conhecimento desvinculado do mundo laico e sendo atendido mais ao mundo sacro. É por isso que essa ideia de chamar a Idade Média de Idade das Trevas não é correta. Era só uma forma dos renascentistas dizer que eles não eram consequência disso daqui. Assim sendo, pessoas, eu preciso que você também entenda que a Igreja Católica, junto com a doutrina cristã, tem um controle gigantesco sobre aquilo que chamamos de ética e moral. A forma como eu vou lidar com o meu amiguinho, a forma como eu vou lidar com minha esposa, a forma como eu vou lidar com o ser humano, com as coisas do mundo, né? Como eu vou lidar com contratos, como eu vou lidar, por exemplo, com o meu vizinho, como eu vou lidar em negócios. Todas essas questões éticas eram regulamentadas pela ética cristã. Agora, como é que a igreja conseguiu fazer isso? Aqui nós temos alguns pontos que explicam um pouco sobre a doutrina cristã, certo? E aqui eu preciso que você entenda algumas coisas que o cristianismo inaugura na doutrina cristã, que não existiam nas religiões do mundo antigo. A doutrina cristã inaugura uma coisa que essas outras religiões não tinham, né? Não da forma como o cristianismo vai apresentar. A ideia de pecado. O que é pecado, segundo a igreja cristã? É tudo aquilo que de alguma forma te afasta e desagrada a Deus. Então, se você comete um pecado, Deus não gosta, Deus fica chateado com você e você está distante de Deus. Aonde há pecado, não há Deus. E aonde há Deus, não há pecado. Certo? Pecado, pessoas, é algo que desagrada a Deus. Mas não é necessariamente algo ruim, do ponto de vista carnal. Do ponto de vista espiritual é ruim porque te distancia de Deus. Mas se pecado fosse ruim, ninguém cometia, não é verdade? Entretanto, pessoas, apesar de ser algo que para satisfação pessoal, carnal, segundo a Igreja Católica, é bom, do ponto de vista espiritual isso é péssimo, porque te distancia de Deus. E segundo o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que aí tá, pessoas, o que acontece? A partir do momento em que alguém chega para você e começa a apresentar a doutrina cristã e fala que a sua conduta é uma conduta de pecado, e você cai em si e olha, poxa, isso é pecado, que coisa ruim, cara, eu estou distante de Deus. A partir daí, você olha para o seu pecado como algo que você precisa se libertar, que você precisa abandonar. Mas para você pedir perdão por um pecado, você precisa se arrepender. Você não se arrepende de algo que você acha que está certo, certo? Então, a partir do momento em que você vê que o pecado é algo ruim, você precisa se arrepender. E como diria lá o apóstolo João, se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para te libertar dos pecados e te purificar de toda injustiça. Então, existe a ideia de pecado. A partir do momento em que você entende que o pecado é algo ruim, você precisa se arrepender daquele pecado. É aí, então, que você, tomado por esse sentimento de arrependimento, busca o perdão. Lembrando, você não vai pedir desculpa, por exemplo, de uma discussão que você teve com seu amigo, se você acha que naquela discussão você estava certo. É aí, então, que você busca o perdão. Dentro desse cenário onde você busca o perdão, pessoas, o que acontece? Você vai chegar lá, por exemplo, para o seu padre, você vai confessar o seu pecado, o padre vai te passar uma sequência de algumas penitências que você tem que fazer, né? Vai te passar algumas atividades que você deve fazer para efetivamente obter o perdão desse pecado. Uma vez obtido o perdão desse pecado, o ideal é que você passe a ter uma vida em comunhão com Cristo e, obviamente, com a igreja. Então, a partir de você se perdoar daquele pecado, você primeiramente busca uma vida em comunhão com Deus, para que você viva uma vida distante do pecado. E o ideal é que pelo menos aquele pecado que você pediu perdão, você não cometa de novo. Senão, você não efetivamente se arrependeu dele. O ideal é que você viva uma vida em comunhão com Cristo e com a igreja. Uma vida semelhante ao que Jesus Cristo levou aqui na terra.
segundo aquilo que a igreja acredita ser o correto. Uma vez que você leva uma vida como essa, pessoas, uma vida fazendo bem, praticando, né, a caridade, fazendo boas obras, o objetivo final que você tem com isso é a salvação. É o bom e velho ir para o céu, né? É o bom e velho ir para o céu, beleza? O objetivo de você ter uma vida em comunhão, em conformidade com a palavra de Deus, é que você atinja o céu. É para que você vá para o céu, para que você vá para os chamados seios de Abraão, como diz lá na Bíblia. Mas aí vamos supor que você está lá ouvindo essas coisas todas, né? E uma determinada pessoa que ouviu sobre essa doutrina pega e fala mais ou menos assim: eu não quero saber muito disso não. Pô, Jesus é um cara legal, mas eu não acredito muito nisso que ele fez, não acredito nesse negócio muito de ir para o céu. O que a igreja utilizava? Aqueles que não vão para o céu, pessoas vão para um outro lugar, né? Tecnicamente é assim que funciona. Você vai lá para um local muito interessante, ou nem tanto, chamado inferno. E segundo lá alguns escritos na Bíblia, o inferno seria uma espécie de local com fogo, enxofre, reservado para o diabo e para os seus anjos. Um local onde teria dor, ranger de dente, castigo eterno e coisas desse tipo. Isso não é algo muito interessante, né? Você não quer passar por esse calor todo, né? Dor, ranger de dente, não parece ser algo muito interessante, né, pessoas? Então, esse castigo eterno é para todos aqueles que de alguma forma viveram uma vida dedicada ao pecado, aos prazeres carnais, a tudo aquilo que efetivamente a igreja diz que não é para você viver, e sobretudo, aquilo que Cristo não faria, certo? O medo do inferno ajudou, inclusive, com que muitas pessoas se convertessem ao cristianismo. Algumas pessoas aceitavam a Cristo e se convertiam, e outras, por causa do medo do inferno, eram convertidas. Sacou a diferença? E tem outro detalhe que eu também quero que você entenda, pessoas, porque vamos supor que mesmo assim, você ouve sobre esse negócio de inferno e fala: pô, eu não acredito muito nesse negócio de inferno não. O que podia acontecer nessa época, pessoas? As perseguições. E efetivamente a igreja perseguiu muita gente que de alguma forma não se encaixava com aquilo que a igreja dizia que era certo. Existiram diversas perseguições às mais variadas personalidades, simplesmente por não aceitarem viver uma vida segundo o que a igreja dizia que era certo, segundo o que a igreja dizia que era errado, certo? E aí, dentro desse cenário, pessoas, muitas perseguições aconteceram, várias pessoas foram torturadas, né? Algumas outras pessoas, por exemplo, que tentavam fazer determinadas áreas de conhecimento que não eram tão privilegiadas pela igreja católica, acabavam também sendo perseguidas de igual modo. Uma outra coisa que eu preciso que você entenda aqui, pessoas, já para nós finalizarmos essa parte de igreja medieval, é com relação à divisão do clero. O nosso clero ele é dividido em pelo menos duas partes, o chamado clero regular e o chamado clero secular. Qual é a função de cada um deles, pessoas? Bom, a igreja ela não é um organismo sem bens, tá, pessoas? Diga-se de passagem, a igreja tinha um número de bens bastante considerável. A igreja tinha terras, tinha alguns metais, também tinha algumas riquezas, né? Existia também as relíquias religiosas. Então a igreja não era, digamos assim, pouco abonada. Ao contrário. Aqui nós temos pessoas chamado clero regular e o clero secular. O clero regular recebe esse nome porque vem da palavra regulum, que significa a regra, aquilo que é o correto. O clero regular era aquele que era responsável pela atividade fim da igreja, que é pregar o evangelho. Então era o clero regular que era responsável por fazer as procissões, as orações, as adorações, fazer as missas. Então tudo aquilo que é atividade fim da igreja, quem faz é o clero regular. Já o clero secular, pessoas, é responsável por fazer as atividades da igreja no mundo feudal. Então era o clero secular que era responsável por cuidar dos negócios com os reis feudais, por receber os bens da igreja, que eram feitos por doações, dízimos, ofertas e coisas do tipo. Então é o clero secular. A palavra século vem da palavra seculum, que significa mundo em latim. Então é o clero secular que fica responsável por cuidar dessas áreas, vinculadas, sobretudo, à questão do mundo como um todo, não é? Bom, basicamente eu acho que era isso que nós tínhamos para apresentar para você sobre igreja medieval. Siga estudando, continue deixando aqui seus comentários, suas curtidas, né? Aperte o sino aí quando tiver vídeo novo. A gente se vê numa outra oportunidade e continue produzindo, a sua aprovação está chegando e lembre-se que quarentena não é férias. Um forte abraço para vocês e até o próximo.